Na aula passada, o que nós vimos foi como uma partícula se movimenta num campo uniforme, um campo magnético uniforme. Foi isso que a gente viu? Nós comentamos que existe a chamada força de Lorentz, né? Que é a força que uma partícula sofre quando está sob a ação de um campo elétrico e magnético, e a expressão da força é F igual a QE, que é a parte elétrica, mais QV vetor B, que é a força magnética. Só que a gente não comentou direito quem são os geradores de campo magnético. Nós dissemos apenas que partículas em movimento geram campo magnético. Hoje eu quero comentar isso, eu quero dizer como é que você calcula o campo magnético gerado por partículas em movimento. Tanto correntes elétricas estacionárias quanto partículas propriamente ditas em movimento. Tá? Então, a lei de Biot-Savart, na verdade, é o análogo da lei de Coulomb. De uma certa forma, a lei de Coulomb permite você calcular o campo elétrico gerado por cargas e distribuições de cargas. Não? O que a lei de Biot-Savart fala é que, dado uma distribuição de corrente estacionária, na verdade, a definição de corrente estacionária é essa aqui, ó. A divergência de J igual a zero. Tá? Então, eu vou estar falando o tempo todo de correntes estacionárias. Você lembra da equação da continuidade? Lembra disso? Então, a equação da continuidade dizia que a divergência de J é igual a menos a variação da densidade de cargas com o tempo. Então, eu estou pressupondo que não existe nenhuma variação de densidade de cargas com o passar do tempo em algum ponto desse fio. O que essa lei diz é o seguinte: dado uma corrente num fio, por exemplo, então seja aqui um elemento de corrente, que eu vou chamar isso aqui de um IDL. Tá? Uma corrente estacionária aí e o elemento do fio de comprimento DL. Então, este cara vai gerar o campo num ponto P, Eu vou indexar a posição desse elemento com R' e vou indexar a posição do ponto onde eu calculo o campo por R. Então, o dB, quer dizer, o elemento de campo gerado por este elemento de corrente, vou chamar isso de um dB, isso vai ser igual ao μ0 sobre 4π, que é uma constante basicamente associada ao meio, vezes IDL, vetor R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Na verdade, isso aqui é o produto vetorial deste elemento de corrente por 1 sobre R quadrado, apontando na direção do versor que liga o elemento de corrente ao ponto P. Tá? Então, aqui tem um versor, não tem? Tem um versor. Então, o campo gerado por esse elemento de corrente varia com 1 sobre R2. Isso aqui é o R menos R'. E a direção e sentido do B vem do produto vetorial deste elemento de corrente com este raio vetor aqui. Correto? Então, no desenho do quadro, dB vai estar perpendicular ao quadro negro. Sim ou não? Entrando ou saindo? Se você fizer dl vetor R menos R', ele vai estar saindo. Né? Então, eu vou ter um campo B aqui, representado dessa forma aqui. É claro que se aqui, por exemplo, o fio está no plano, todas as contribuições do campo B estará perpendicular ao plano do quadro negro. Mas eu posso ter um fio retorcido, não é?
A coisa é complicada, mas é assim que se faz. E o campo total, o B no ponto R, deixa eu colocar mais para cá, né? Então B em R, isso aqui vai ser igual a μ0 sobre 4π. Em se tratando de um fio com corrente estacionária, este cara aqui é uma constante, o I. Eu vou fatorar o I e escrever isso como uma integral de dl vetor R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Tá? Isso aqui integrado sobre o meu circuito, onde eu tenho fio. Tá bem? Olha, eu vou te adiantando que existem várias formas de elementos de corrente que você pode escrever. Por exemplo, você tem IDL. Mas você também tem JdV, onde dV é um elemento de volume. Isso aqui é uma densidade superficial de cargas. Lembra da aula passada? Né? Como você tem um KdA. Essa aqui é uma densidade superficial de correntes. Como você tem, por exemplo, para uma carga pontual, você pode escrever isso aqui como sendo um dq vezes a velocidade v. Todos esses caras aqui são formas diferentes de escrever elementos de corrente que geram campos magnéticos. Por exemplo, eu usaria essa expressão se eu tivesse uma placa fina, uma superfície com uma corrente. Aí eu quero calcular o campo magnético usando a lei de Biot-Savart. Eu usaria essa expressão se eu tenho um elemento de volume, um volume, onde eu tenho várias correntes ali circulando, por exemplo. Tá? E fios, uma expressão como essa aqui. E cargas pontiformes em movimento, eu usaria uma expressão como essa aqui. Tá? Eu vou discutir daqui a pouco pelo menos duas delas. Tá? Então, essa aqui, a lei de Biot-Savart, é uma lei, ela é empírica, e assim como a lei de Coulomb, ela não sai de meus princípios, ela já vem pronta. Talvez você possa inferir ela a partir da lei de Coulomb e da relatividade.